Começou a gravar. Boa noite, gente. Vamos aqui hoje iniciar nossa aula conjunta das ciências exatas, química, física e matemática. Vamos trabalhar aqui com vocês as unidades de medida. E hoje vocês vão sair daqui convertendo tudo. É isso aí. É contigo, Thales. É com o Thales, É comigo. Pessoal, boa noite, certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thales. Vou estar lecionando com vocês matemática, certo? Vai ficar eu e o Vinícius. Eu vou ficar com uma parte mais de estatística, mais de função, mais de bizus, alguns macetes que nós temos que ter, certo? Em certas questões do Enem, de estatística, de interpretação de gráficos, por aí vai, que nós precisamos ter e saber para a gente poder desenvolver bem uma questão de matemática do Enem, certo? Então a gente vai trabalhar hoje aqui um pouco do SI, certo? Que é o Sistema Internacional de Unidades. E vamos lá. O sistema de unidades é caracterizado por um conjunto de unidades e regras que as definem, certo? O SI possui 7 unidades de base e todas as outras unidades são derivadas dessas, certo? Então, pessoal, hoje, nas exatas, a gente trabalha com unidades de medida, certo? Essas unidades, elas são caracterizadas e são impostas regras nela para a gente poder padronizar o nosso sistema para o mundo todo, certo? Porque senão aqui no Brasil a gente utiliza metro, Estados Unidos ele usa alta medida, e aí o método ia ser, aqui no Brasil ia ser um tanto, e outra parte um tanto. Então, para padronizar essas unidades e para se tornar regra mundial, a gente usa o SI, que são algumas características, são 7 principais unidades que a gente utiliza para poder medir as grandezas que a gente tem nas exatas, certo? Então, ele é formado por um conjunto de unidades que são chamadas de unidades base, derivadas e suplementares, certo? Que tem algumas séries de prefixos, certo? Então, eu passo o próximo slide, depois eu mostro para esse. Como eu havia falado, pessoal, a gente tem hoje, nas exatas, 7 principais. Aqui, acredito que tenham 8, certo? Não, são 7. 7 principais unidades de medidas que nós utilizamos na área de exatas para a gente poder padronizar o nosso sistema de unidades, certo? Então, a primeira que a gente tem é o comprimento, certo? O comprimento, que é a unidade internacional dele de medida de metro, certo? É o metro. E ele é utilizado como símbolo o Mzinho, certo? A gente tem a massa, também é uma grandeza, que ela é utilizada como base o quilograma, que a abreviação como símbolo é o kg, certo? Temos tempo, e a sua unidade de medida no SI é o segundo, que nós temos como símbolo S. Corrente elétrica, que é ampere, certo? Que é o Azinho. Na termodinâmica, nós temos o Kelvin, que é o K. Na quantidade de matéria, nós temos o mol, que ele é representado também pelo mol. E na intensidade luminosa, nós temos a candela, que também é o CD, certo? Então, essas aí são as principais unidades que nós temos hoje nas exatas e que nós utilizamos para poder padronizar o nosso sistema, e a partir daí a gente tem algo padronizado para poder trabalhar a matemática, a física, a química e as exatas no geral de uma forma, de uma forma uniforme. Ok? Então a gente volta ao slide anterior, por favor. Não sei se eu estou conseguindo ver, está um pouco pequeno, mas a gente tem algumas denominações, certo? Que nós utilizamos, que nós denominamos prefixos, que nós utilizamos no sistema internacional, que são bem utilizados, inclusive no Enem cai bastante essas unidades, e que a gente precisa saber, de repente, vai estar ali ou numa questão
que falam sobre gigabyte, que fala sobre megabyte, e que você precisa saber o que é que representa esse giga, esse mega, em fator, certo? Em número, para você poder fazer a questão. Certo? Então, essa tabelinha ela vai explicitar um pouco mais ou menos o que é isso. Ok? Então, vamos lá. A gente tem um primeiro fator, certo? Que é o deca, certo? O deca que tem como símbolo DA, certo? O segundo fator, que é o hecto. Aí vocês estão percebendo que nessa tabela de fatores, ele está 10 elevado, certo? Esse 10 elevado é a quantidade que representa essa nomenclatura e essa medida, certo? Então, nós temos que o quilo, que é o K, ele é 10 a terceira. Então, ele é 1000, né? A gente calcula o quilo como 1000 gramas. Então, a gente tem essa 10 a terceira para representar o quilo, certo? E por consequente. Temos o mega, que é 10 a sexta, o giga, o tera, o penta. Então, vocês estão percebendo que a cada simbologia que nós temos um fator, certo? Determinante, que vai calcular essa nomenclatura como numeral. E que muitas vezes, em uma questão, você se depara com essa nomenclatura e você não sabe o que é, certo? Então, de repente, vai estar lá numa questão que alguma coisa envolve 1 gigabyte. Aí você, peraí, quanto é que vale 1 gigabyte? Aí você já vai fazer referência que 1 gigabyte é 10 a nona unidades, certo? Então, o SI utiliza esses prefixos, certo? Que faz referência a nome versus fator e que vai facilitar a nossa vida e vai fazer com que a gente tenha esse jogo de números e fatores para a gente poder trabalhar nas questões. Tá certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar botando aqui nos comentários, tá certo? Estou aqui acompanhando com vocês. Se eu puder completar a fala do Thales, dá licença, viu, Thales? Pode falar. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Vão falando, tá? Então, o que eu ia falar na questão ali dessa parte de prefixo é que a gente não precisa decorar essa tabela, certo? Muitas vezes a gente é ensinado de que 10 elevado a 3, por exemplo, ou quando a gente vai transformar alguma coisa em quilograma, a gente tem que multiplicar por 1000, né? A gente é sempre acostumado a isso, mas depende muito do nosso referencial, porque quando a gente vai multiplicar por 10 elevado a 3, ou de grama para quilograma, a gente multiplica justamente porque a gente tem uma base, que é da grama por quilograma. Aí você está vendo que a gente não tem essa base, né? Ela só tem o deco, o hecto, o quilo. Mas, por exemplo, se a gente quisesse transformar de decímetro para quilômetro, a gente ia multiplicar por 10 elevado a 4. Então, o quilômetro, ele passaria a ser 10 elevado a 4. Então, não depende desse prefixo em si, né? Ele, na verdade, ele não é, entre aspas, 10 elevado a 3. Depende muito do meu referencial e do que eu quero fazer com ele. Por isso é muito importante a gente estudar essa parte de potenciação, base 10 e tudo mais, tá certo? Certo. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar também aqui, ver um pouco sobre notação científica, certo? Notação científica, basicamente todo o Enem cai, certo? A gente tem hoje na matemática formas de simplificar números muito grandes, certo? Porque de repente é mais fácil da gente visualizar a situação e também em uma questão para não trabalharem com números muito altos e também para consolidar os dados, eles utilizam a notação científica, certo? Então, a ideia básica da notação é bem simples, utilizar potências de base 10 ao invés de escrever todos os algarismos decimais do número original, certo? Vocês estão percebendo aí que já tem, e coloquei um exemplo,
certo? Que a gente transformou esse número que é 65 com 8 zeros, 6 zeros, certo? 65 com 6 zeros, a gente transformou esse número, que é um número que é um número grande, a gente transformou ele em uma base de 10. Então, a gente pegou, certo? Colocamos o número base, que é o 6 e o 5, colocamos esse número como vírgula e multiplicamos por 10, certo, pessoal? Vocês observam aí que vai ficar 6,5, certo? Depois da vírgula, a gente conta quantas casas eu vou ter até o último número, certo? Então, se vocês contarem, eu vou ter 7 casas depois do 6. Vocês estão vendo aí que na figura está ilustrando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre o 6 e o 5, eu coloquei a minha vírgula, ok? Por isso que eu vou ter 7, vou ter um expoente 7, juntamente com a minha notação, tá ok? Então, esse número grande não tem notação científica. Tá? Então, na notação, o número de interesse em duas partes, a notícia é a base 10 ou expoente, certo? Da notícia que é o número que eu vou ter como base e o meu expoente, que é o que eu vou pegar e consolidar, que não fiz aqui, né? Eu peguei o número grandão e consolidei e botei um expoente. É justamente o que eu ia dizer aqui, que é justamente esse expoente que eu vou elevar esse número, tá? O valor absoluto da mantícia deve ser maior do que 1 e menor do que 10. E o expoente fornece a base 10 correspondente. Isso é, quantas vezes a mantícia deve ser multiplicada por 10 para reproduzir o número original, tá ok? Então, a gente tem a mantícia aqui, no caso aqui é o 6,5, certo? Que é o meu número de fato, e tenho a minha base de 10, que é o que eu vou pegar e vou consolidar, certo? A minha mantícia vai estar ali e vai estar sendo multiplicada por 10 alguma coisa. Aqui, no caso, está 10 elevado a 7. Certo? Então, eu vou fazer esse jogo de notação de acordo com o número de casas que eu vou ter sempre depois da vírgula. Tá ok? Pessoal, eu estou muito rápido. Estou explicando muito rápido. Alguma dúvida? Podem falar, tá bom? A gente tem aqui um exemplo, pessoal, que é a distância que o planeta Terra... A Letícia perguntou um negócio. Eu acho importante isso aí, porque eu também não entendi o porquê da questão da potência de 10, onde colocar a vírgula, entendeu? Que foi o que tu acabou de explicar. Ó, Letícia, é o seguinte, ó. A gente eu vou te explicar isso num exemplo, tá certo? No primeiro exemplo que a gente tem aqui. Então, aqui a gente teve a questão da distância da Terra para o Sol, certo? Que é esse número aí bem grandão. Certo, Larissa? A gente tem a distância da Terra para o Sol, que é esse número aí bem grandão, tá ok? Então, como é que eu vou saber onde é que eu vou colocar a minha vírgula, como é que eu vou multiplicar e por aí vai. Pode passar, Tony. Então vamos lá, observe o número e veja que para escrever notação científica é necessário andar com 8 casas decimais para a esquerda, logo que o expoente 10 será positivo. Então, passa mais um slide também. Ó, vocês observam aí que esse número, eu vou pegar a minha vírgula e colocar sempre uma casa depois do meu... Porque assim, no caso, na notação, eu não posso ter antes da vírgula um número maior que 10. Que é o que eu falei no slide anterior, certo? Então, eu tenho que deixar antes da vírgula algum número que seja menor que 10, para depois da vírgula eu ter a minha quantidade de casas, que é o que eu vou contar, até dar o meu expoente da notação. Certo, Larissa? Então, no caso, ó, se você observar, eu coloquei entre o 1 e o 4, porque 1 é menor que 10, certo? E depois da vírgula, eu vou ter 3 casas. Thales. Oi. Júlio,
sempre vai ter que andar 8 casas ou varia? Não entendi a pergunta, Júlio. Sempre vai andar 8 casas? Não, é o seguinte, ó, Júlio. Aqui nesse É assim, exemplo. Julinho. Pronto. Júlio, é o seguinte, ó. Nesse exemplo, eu coloquei a minha vírgula entre 1 e 4. Vamos lá, primeiro passo, certo, pessoal? Coloquei minha vírgula entre 1 e 4, por quê? Porque 1 é menor que 10. Tenho que deixar antes da minha vírgula um número entre 1 e 10, que é o que a gente viu no slide anterior, certo? Então, primeiro passo, ok. Depois da vírgula, eu tenho mais 3 números, que a gente chama de 3 casas, certo? Que é o 4, o 9 e o 6, certo? A gente vai contar 3 casas, porque depois da vírgula a gente contabiliza tudo que eu tenho de numeração, certo? Então, são 3 números e são 5 zeros. Então, é 3 números, que são 3 casas, mais 5 zeros. 3 mais 5, 8. Por isso que a minha potência, no caso da notação, é 8. Então vai dar quantidade de casas, né? Não é a quantidade de zeros, certo? A quantidade de casas que eu tenho Sim, depois da minha vírgula. beleza, show. Entendeu? Então, não se baseie primeiro por quantidade de zeros, certo? Isso não é verídico. E sempre tenham como base o número que eu vou ter antes da vírgula, certo? Tem que ser um número entre 1 e 10, entre 1 e 10, certo? Não pode ser menor que 10, desculpa. E depois da minha vírgula eu posso ter infinitas casas. Então vai ser infinitas potências. Deu para entender mais ou menos? Júlio. Show, valeu, Thales. Pronto. Larissa, tua dúvida ficou sanada? Show de bola, pessoal. No item B, a gente tem o seguinte exemplo. O diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 0,0000000001. Tá ok? Então, vamos escrever esse número em notação científica. Tá certo? Então, para escrever esse número utilizando notação científica, devemos andar 10 casas decimais para a direita. Vocês observam, pessoal, que a gente, no exemplo A, a gente teve uma quantidade, um número que a gente vai andar, a gente andou a vírgula da direita para a esquerda, certo? Então, a gente contou a quantidade de casas da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente já tem uma vírgula e a gente vai andar essa vírgula da esquerda para a direita, certo? Então, a gente vai colocar essa vírgula. A gente sempre tem que ter um número de 1 a 10. Larissa, depende do exemplo, certo? No exemplo A, a gente andou da direita para a esquerda, porque esse número aqui, a gente teve uma potência nele positiva, certo? A gente vai ver nesse exemplo B aqui que como a gente está fazendo a operação inversa, o meu expoente, o meu expoente da notação vai ficar negativo, certo? Porque esse número ele é 0,00001, entendeu? Então, para mim se basear, se a minha potência da notação for positiva, é porque aquele número ali vai andar da esquerda para a direita. Eu vou contar minha quantidade de casas da esquerda para a direita. E se meu expoente for negativo, eu vou contar da direita para a esquerda. Deu para entender? Então, realmente depende do exemplo. Deu para entender? Deu sim. Então, pessoal, vamos lá. Voltando aí ao exemplo, certo? A gente transformou esse exemplo, esse número, em notação, certo? Então, ficou 1 vezes 10 elevado a menos 10. Mas, Thales, por que a menos 10? Porque a gente tem que esse número, a gente arrastou essa vírgula da esquerda para a direita, certo? Num exemplo A, a gente arrastou a vírgula da direita para a esquerda, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse sinal da notação, porque dependendo de onde eu vou arrastar a vírgula, ele vai ficar ou positivo ou negativo. Tá ok, pessoal?
A gente pegou essa vírgula, certo? Que é 0,00 e colocamos para depois do 1. Tá ok? Se eu contar a quantidade de casas que eu vou ter da minha vírgula origem até a minha vírgula depois do 1, eu vou ter 10 casas. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 10. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu estou muito rápido, podem me interromper. Ok? Thales, Oi. só para complementar também, eu acho que é válido dizer que toda vida que você tiver um número em notação científica com o expoente negativo, né, base 10 com expoente negativo, vai ser um número menor do que zero. Certo. Ou, menor que zero, não, desculpa, menor do que 1, entre 0 e 1. Vai ser um número entre 0 e 1. Perfeito, perfeito. Perfeito, Samuel. Eu acho que o que pode completar também é na questão do 10 elevado a menos 10, né? Às vezes a gente não entende por causa desse menos 10. É como eu falei, eu indico muito a questão do professor Ferreto, principalmente na parte de potenciação, se vocês tiverem dúvida. Mas esse 10 elevado a menos 10, se você botar 1 sobre esse 10, né, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 10. Aí fica mais fácil você entender assim, né, quando fica 1 sobre 10, do que quando fica 10 elevado a menos 10, né? Eu não falei que menina nenhuma, tô sendo sarcástico. Olha a cara. Larissa, Viu a pergunta? Larissa, no caso da tua pergunta, você quer transformar uma notação científica em número, é isso? Eu acho que é isso mesmo. Acho que ela tá por... Sim, é quando já está em, tipo, notação científica, digamos, 11 elevado a 10, e para transformar, entendeu? Eu posso falar? Pode falar. Opa. Vamos lá. A gente tem que entender, primeiro de tudo, coloquem isso na cabeça de vocês. A base sempre vai ser 10. A base é 10. Ah, Antônio Filho, agora como eu vou saber se o exponencial 10 à oitava, 10 a menos 10 vai... Como é que eu vou saber se é maior, se o número é maior, se é 10 à oitava, no caso do primeiro exemplo, ou se é um número negativo, no caso do último exemplo, que é 10 a menos 10? Para a gente saber que é maior, ele sempre vai ser um número que quando você vê ele, você vai ver um número muito grande. Tipo, vamos lá, 100, 1000, 2000, 5000 e por aí vai. Um número que é muito grande, você já vai saber que a base, o exponencial, ele é positivo, ele não é negativo. No caso, ó, a gente tem 149 mil. Isso é bilhões ou é trilhões? Cadê a galera aí? Deixa eu ver. Mil. Opa, milhão. Opa. Bilhões. A gente tem bilhões aí, ó. 149 bilhões, 600 milhões, mil. Então, a gente vê que é um número muito grande. Então, opa, aqui é positivo. Já sei que o meu exponencial vai ser positivo. Outra dica. Ah, Antônio Filho, onde eu vou saber onde eu vou colocar a vírgula? A vírgula eu vou colocar no primeiro número que aparecer. Geralmente esse número vai ser 1. Quase é 1, 2, o primeiro número que eu ver é onde eu vou colocar a vírgula. No caso, o número que eu estou vendo ali, ó, é 1, o primeiro número que eu ver diferente de 0. Vi um número diferente de 0, o primeiro que eu ver é onde eu vou colocar a vírgula. No primeiro caso ali, opa, o 1 é diferente de 0. Já é ali que eu vou colocar a vírgula. Valeu, Samuel, milhões mesmo, né? Já é ali que eu vou colocar a vírgula. Depois daí, da vírgula, eu escrevo os outros números que tem diferente de 0. Exatamente. Depois que eu escrever os números diferentes de zeros, aí, para eu saber qual é o exponencial, eu vou contar quantos números tem, tirando aquele primeiro. Tipo, ó, tem, ó, vamos lá, tirando o 1 aqui no primeiro exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ó, tirou o primeiro número, que foi onde eu coloquei a vírgula, coloquei o 8 lá, porque é o resto de número que tem. Para saber quando é negativo, o Samuel disse a dica muito importante. Está entre 0 e 1. Não passa disso. Porque passar de 1, a gente já sabe que vai ser positivo. Está entre 0 e 1. Ah, Antônio Filho,
quando é que eu vou saber que é negativo? Na química, basicamente na química a gente vai usar muito número negativo. Porque a gente trabalha com quantidades pequenas, tipo número de mols, quantidade muito pequena. Coisas pequenas na química a gente trabalha. Então você pode levar isso em consideração. Opa, qual área eu estou estudando aqui? Será que essa área vai ter mais referência que números pequenos, números grandes? Pode se ligar nisso também. Mas aí, está entre 0 e 1. Mais uma vez, o primeiro número que eu vou escrever é aquele número diferente de 0 que eu vi. Vi um número diferente de 0, eu escrevi. No caso, no exemplo aí do diâmetro do átomo, a gente vê que é 1 nanômetro. Está entre 0 e 1. 1 nanômetro. Não tem 2 nanômetros. Está entre 0 e 1. É 1. Opa. Talvez já seja negativo. Então, você vai contar agora todos os números que tem diferente de 1. No caso, ele só tem 0. Então, opa, é 10. Aí conta quantos números tem, sem contar o 1, que foi onde você colocou. Tem 10 zeros aí. Então, é 10 a menos 10. Ficou mais claro, galera? E, Antônio? Isso. Então, eu posso dizer que quando o expoente é negativo, é quando eu tenho números à esquerda do número, e quando é positivo é quando está à direita, é certo? Sim, isso aí mesmo. Alguém, Thales, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Vamos para frente. Pessoal, a partir de agora a gente vai começar a ver as unidades de medidas que a gente consegue mensurar em ciências exatas, certo? Então a gente vai ver aqui algumas unidades, as principais que são trabalhadas pelo Enem, certo? E uma tabelazinha que a gente tem de conversão, certo? De quando a gente tem uma unidade para outra. E muitas vezes essa conversão que a gente tem de uma unidade para outra pode gerar algumas dúvidas e aí uma questão vocês podem perder por isso, tá certo? Então vamos lá, pode passar aqui. As medidas de massa que a gente vai trabalhar agora são utilizadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo, certo? Então, se a gente quer medir a quantidade de massa de um determinado corpo, a gente vai utilizar as medidas de massa que a gente vai mostrar agora. Vai passar. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que a gente tem essa tabelinha, certo? Onde, quando eu passo da esquerda para a direita, eu vou ter uma multiplicação por 10. E quando eu passo da direita para a esquerda, eu vou ter uma divisão por 10. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui quilograma, hectograma, decagrama, grama, certo, pessoal? E aqui grama é o grama, não é a grama, certo? A grama é a graminha lá verdinha, certo? Aqui é o grama que é a medida, certo? Decigrama, centigrama e miligrama, tá ok, pessoal? Então, se eu pego a minha unidade e eu vou transformar alguma coisa nessa tabela da esquerda para a direita, eu vou multiplicar a minha unidade por 10. E se eu pego da direita para a esquerda, eu vou dividir minha unidade por 10, certo? Sempre eu vou passar uma casa. 4, tá ok? Então, aqui eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Eu tenho aqui no exemplozinho de cima, certo? Eu tenho que 1 miligrama é 0,001 grama, certo? Mas, Thales, por que 1 miligrama é 0,001 grama? Porque se você observar, se você botar umzinho lá na miligrama, lá no paradinho da miligrama, eu vou voltar 10, 10 e 10. Vou voltar aqui 3 casas. Então, é o 1 com 3 casas voltando, certo? Porque 1 é 1,0, certo? Então, volta 3 casas e dá 1 miligrama. É 0,001 grama. Tá ok, pessoal? Eu tenho aqui 1.000 gramas, certo? Que correspondem a 1 quilograma. Thales, como é que eu sei que 1.000 gramas é 1 quilograma?
na tabela de conversão você consegue mensurar, certo? Se eu for na minha quilograma e for passando de quilograma até grama, eu vou multiplicar meu numeral 10 e 10, que é justamente mais 3 zeros, certo? Então, um quilograma é 3 zeros até chegar no grama. Alice, Oi. pode ser uma pergunta besta, porque todo mundo sabe que 1.000 gramas é 1 quilo. Mas pode ser tirar a dúvida de alguém aqui. Nesse primeiro caso, a gente viu que voltou de grama... Não, desculpa. Eu vi errado. É verdade, tá certo. Desculpa. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Não, ok. Eu coloquei esse último exemplo embaixo, pessoal. É um exemplo que não está na tabela, certo? Mas é algo que a gente vai ver mais na frente que cair no Enem, uma questão dessa. Então, vale a tua conhecimento. Ei, peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, no primeiro exemplo, a gente viu que voltou de miligrama para grama, né? E no segundo exemplo, a gente voltou de grama para quilo. Por que no quilo não tem nenhum zero à frente? Ou tem esse zero? Porque os dois casos voltaram, né? Ó, no segundo exemplo, a gente tem aqui 1.000 gramas, certo? Se a gente pegar 1.000 gramas, a gente vai passar de grama para quilo, certo? Então, eu vou voltar de grama para quilo. Então, eu vou perder aqui 3 zeros, testando só um, que é 1 quilo. Entendeu? Porque eu vou voltar a minha tabela. Se você pegar de grama para quilo, a unidade está voltando, certo? Então, eu vou voltar aqui 3 casas, que são 3 zeros. Então, eu perco 3 zeros do numeral que eu tinha. Se eu tinha 1.000 gramas, eu vou perder 3 zeros, que ficam somente 1 quilo. Entendeu, Júlia? Show. Bom, pessoal, e no último exemplo que eu coloquei, é um exemplo que não tem na tabela como a gente mensurar, mas eu coloquei aqui por curiosidade e também porque eu achei uma questão do Enem que falou mais ou menos sobre isso, então eu achei importante ressaltar. 1.000 quilogramas é 1 tonelada, certo? Então, quando vocês ouvirem falar de toneladas em alguma questão, até mesmo no Enem, lembre-se que 1 tonelada é 1.000 quilogramas. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Pode passar. Gente, eu tô... Foi eu. Oi. Fui eu aqui, agora que eu reconheci o slide. Eu não sabia que o Tom ia colocar nessa ordem, não, mas beleza. Bom, pessoal, aqui a gente já foi apresentado a unidade de medida massa, e aqui é só uma pequena exemplificação de conversão de unidade, né? No caso aqui, como o Thales acabou de dizer, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Só que eu coloquei esse intermediário aqui, né? Que eu acho que é o bizu. Lá no começo da aula, nos primeiros slides, a gente mostrou uma tabela com os prefixos. E entre os prefixos, a gente tem o quilo, né? Só para constar, o quilograma é a unidade de medida de massa no SI, né? Se você vê em outras unidades de medidas, é outra coisa, mas no SI é quilograma. E o quilo, ele equivale a multiplicar o número que está antes dele por 10 elevado a 3. Tem naquela tabela lá do começo, e aquela tabela lá é muito importante, é o bizu, assim. Como o Antônio Filho falou, não precisa decorar. Mas é importante você ter pelo menos 6 deles, porque eu acho que é os que mais caem no Enem, que é os mili, micro, nanopico, desculpa, são 8. Mili, micro, nanopico e o quilo, mega, giga, tera. Eu não sei se o quilo... Não, o giga e o tera... O giga cai, o tera não. Eu acho que só o tera aqui não cai muito, mas o resto cai. Aí, bizu, o 1 tá aqui, o K de quilo, que significa que você pode interpretar como uma multiplicação por 10 elevado a 3. E o 10 elevado a 3, né, é equivalente a você colocar um 1
seguido de 3 zeros. E qualquer coisa multiplicada por 1 é qualquer coisa. Então, é só para mostrar 1 quilo realmente equivale a 1.000 gramas. E aí, se eu quiser fazer a conversão, o Thales já mostrou, né? No caso aqui, eu tenho 5.000 gramas e eu quero saber quanto equivale em quilograma. E aí, uma ferramenta matemática milenar, muito utilizada, vai dominar o mundo um dia, é a famosa regra de 3. Se eu tenho o valor em grama, eu tenho o valor em grama e quero saber em quilograma, e eu conheço a conversão, né, de que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, então eu vou multiplicar em x, né, no caso, x vezes 1.000, e 5.000 vezes 1, né? E aí, se eu quero saber o x, eu pego esse 1.000zão aqui, passo para o outro lado dividindo, e 5.000 dividido por 1.000, né? Todo mundo aprendeu a cortar os zeros, né? São 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, corta tudinho, sobra só o 5. E como eu sei que o x é em quilogramas, então eu já taco aqui que x equivale a 5 quilogramas. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer complementar? Vinícius, Thales, Toninho? Não, quero não. Show. Não, tô de bola. Pronto, vamos... Pro Thales, esse exemplo é pro Thales, né? É meu. Esse esse aqui é teu, tomar. Pessoal, eu quis trazer para vocês um exemplo bem prático do que a gente viu agora, que foi uma questão também em 2015, certo? E que eu queria que vocês observassem que com conceitos básicos que a gente viu aqui, vocês conseguem matar uma questão do Enem assim, muito boa, certo? Uma questão que não exige muito conhecimento aprofundado de notação científica, de massa, de alguns conceitos que a gente viu aqui. Somente alguns bizuzinhos, alguns conceitos que vocês conseguem matar. Thales, a Larissa pediu para perguntar uma coisa antes de tu começar a resolver. Pode sim, Larissa, pode perguntar. O Jolie entra no SI. Não. O Jolie não entra no SI. Mas ele é muito usado tanto na química como na física. Ele não é sistema de unidades internacional, ele não está lá naqueles 7 principais, mas ele entra muito na química e na física. Você vai ver muito ele na química e na física. Ok, Larissa. Ok, então, pessoal, vamos lá. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012. E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada para o Brasil no mês de julho de 2012 é. Então, pessoal, essa questão, ela começa a dar um dado e começa a falar de alguns fatos, que teve algum aumento em relação ao mês passado, mas a pergunta de fato da questão é o quê? A quantidade de quilogramas de soja exportada para o Brasil no mês de julho é. Primeiro de tudo, pessoal, quando vocês pegarem uma questão, vocês vão ter que colocar a questão na mesma unidade, certo? Como assim na mesma unidade, Thales? Vocês observam que a pergunta da questão está em quilogramas, tá ok? E o dado que eu tenho na questão, ele está em toneladas. Então aqui vocês já vão ter que ter já a sacada de usar as unidades de transformação que a gente viu aqui e passar de tonelada para quilograma, o dado que eu tenho, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que 4,129 milhões de toneladas, eu tenho que pegar isso aí e passar para quilograma, tá? A gente tinha visto no slide anterior que 1 tonelada é 1.000 quilogramas, vocês lembram? Pronto. Então, eu vou pegar 1 tonelada igual a 1.000 quilogramas e vou dizer que 4,129 toneladas, que é o que dá na questão, é igual a X, certo? E aqui vamos usar a linda, bela, revolucionária, como o Samuel disse, regra de 3, que é o que a gente vai conseguir encontrar o valor que eu tenho
na questão em quilogramas, ok? Então, regra de 3 básica, a gente multiplica em x e multiplicando 4,129 vezes 1.000, que é o valor que eu tenho em quilogramas, é igual a 4,129 quilogramas, certo? Só que esse meu dado que eu tenho aqui, ele não está ainda em milhões, porque aqui na questão eu tenho o quê? Eu tenho que é 4,129 milhões de toneladas. Eu tenho aqui esse valor, e esse valor não está ainda em milhões. Eu só peguei o meu dado e botei e transformei, né? Tal qual é a medida que a questão está pedindo. Então, se eu pegar esse meu valorzinho que eu encontrei na regra de 3 e multiplicar para 1 milhão, né? Que no caso aqui eu vou estar convertendo para milhões, vai dar 429 e 6 zeros. Certo, pessoal? Só que, pronto, esse aí é o que eu tenho, é o dado que eu tenho na questão em quilogramas. Aqui eu já respondi a minha questão, certo? Só que o Enem, ele não vai te dar a resposta em valores, certo? Ele vai te dar a resposta em notação científica, tá, ok? Por isso que é importante aprender notação científica, porque ele vai te dar em notação científica, tá, ok? Então, pessoal, se a gente pegar esse valor que a gente conseguiu, que a gente encontrou, certo? E transformar para notação científica, a minha vírgula vai ficar entre 4 e 1, como a gente viu, tem que ser menor que 10 antes da vírgula, certo? Então fica 4. E aí, Thales? Oi. Me tira só uma dúvida, desculpa atrapalhar a sua explicação. Por que tu multiplicou por 1 milhão? Porque o valor da questão está em milhões, tá vendo? É 429 milhões. Na regra de 3, a gente só fez uma conversão, a gente só converteu de toneladas para quilogramas, a gente não considerou os milhões. A gente considera embaixo. Ok? Show. Show de bola? Pronto. Então, pessoal, para a gente converter esse número aí, certo? Em notação científica, a minha vírgula vai ficar entre 4 e 1, que tem que ficar sempre menor que 10, certo? E depois da vírgula eu vou ter 9 casas. Então vai ficar 4,129 vezes 10 elevado a 9, que é o item C. C de que, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Cabrito. C de cabrito. Pessoal, Larissa, o X é a quantidade de quilogramas que ele quer saber no caso do mês. Isso, Larissa. Aqui a gente esse X aqui da regra de 3, a gente está pegando o valor em tonelada, porque a questão está dando em tonelada, e está transformando esse valor, que é o 429, em quilogramas. Entendeu? Porque tem que ficar na mesma unidade a questão, para a gente poder ter tudo certinho. Tá ok? Pessoal, vocês viram aqui que com conceitos básicos a gente consegue resolver uma questão tranquila do Enem. E fica à disposição para quaisquer dúvidas. No WhatsApp também está à disposição para quaisquer dúvidas. E deixo a palavra agora com o meu amigo, acredito que agora seja o Samuel. O Samuel agora. Acertou, moleque. Valeu, pessoal, viu? Até mais. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver agora um pouco sobre a unidade de medida tempo, né? O que é o tempo? Aí os fãs de Dark têm consciência dessa pergunta. O que será essa coisa que foi criada junto com o Big Bang? Ninguém sabe quando começou, qual foi o primeiro segundo, mas durante muito tempo, o homem tentou medir o tempo. E aí ele usou de várias ferramentas, né? Aqui tá algumas delas. Tá, mas não, ó pai. A Darkiana saiu da aula. Então a gente, o homem tentou de diversas formas medir o tempo. Aqui tem algumas formas. E o tempo ele teve também diferentes definições ao longo do tempo. É muito tempo. Uma das primeiras definições, né? Uma das primeiras não, mas a mais recente, que não é atual, foi de que o tempo, de que 1 segundo, né, que é a unidade de medida
do tempo no sistema internacional equivale a 1 sobre 864 mil. Esse 864 mil vem de 60 segundos que tem um minuto, de 60 minutos que tem 1 hora, de 24 horas que tem 1 dia. Ou seja, 864 mil é o número de segundos que tem em 1 dia. Porém, foi demonstrado que 1 dia não tem exatamente, nem todos os dias tem exatamente essa quantidade de segundos. Na verdade, tem menos, né? E aí eles decidiram criar uma nova definição para o segundo. Então, o segundo, hoje, é conhecido como a duração desse número gigante, que eu não vou dizer para vocês, de períodos da radiação correspondente à transição entre os 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Isso é um isótopo de Césio. Eu não sei se o Tony vai explicar o que é isótopo para vocês, mas quem conhece, quem assiste Dark sabe que o Césio 137 é fatal. E essa é a definição do tempo atualmente, tá? Quando alguém perguntar o que é tempo, é isso aqui. Desculpa, o segundo, de 1 segundo, né? Essa definição é importantíssima para a ciência, porque a partir do momento que você tem uma forma internacional de definir o segundo, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode fazer a medição de 1 segundo, né? E ter isso como base. E aí, em muitos lugares do mundo, a gente tem os relógios atômicos, né? Esse aqui é um relógio, acredite ou não, e para ele atrasar 1 milésimo de segundo, demoraria, sei lá, milhões de anos. Então, é um relógio extremamente preciso. Os nossos relógios, né, hoje em dia, de celular, de computador, eles são atualizados pela rede, e a rede, de alguma forma, vai pegando a hora de um relógio parecido com esse, né? Talvez não um igual a esse, porque um igual a esse aqui não é qualquer um que tem acesso. E aqui a gente vai ver a unidade de medida tempo no sistema internacional. Ela é representada por um T minúsculo e a unidade é o segundo com S minúsculo também. Eu não falei isso antes, mas é muito importante vocês terem em mente que o tamanho da letra, né, se ela é maiúscula ou minúscula, importa, viu? Em muitos casos importa. Se você colocar um S maiúsculo, já não é mais segundos, é Siemens, que a gente vai ver lá nas aulas de física depois. Ou não. Mas acho que a gente vê. Aí a gente vai ter que... as diversas formas de medir o tempo, né? A gente mede em segundos, em minutos, em horas, em dias, em meses, em semanas, em anos. E aqui eu coloquei os mais usuais, né? Pelo menos que a gente usa mais vezes, né? De que 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora é 60 minutos, 1 dia é 24 horas, 1 mês tem 30 dias. Por mais que essa não seja mais a definição científica do segundo, né? Do tempo, a gente assume isso para as nossas análises porque é muito mais simples, né? Do que estar medindo aquela quantidade enorme lá de negócio do átomo do Césio lá, né? Então a gente tem que pequenas conversões, né? Dar um exemplozinho aqui, o Reginaldo, que não está aqui na aula, ele cronometrou uma corrida matinal que ele faz, professor de educação física tem que se exercitar, né? E ele viu que essa corrida dele durou 27 minutos e 33 segundos. Quanto tempo ele correu em segundos, né? A gente vai fazer uma conversãozinha simples aqui, só do minuto, né? Porque os segundos a gente já tem 33, é só depois somar com esse valor aqui em segundos. E aí, aquela famosa regra de 3, a gente taca aqui 1 minuto equivale a 60 segundos, 27 minutos vai equivaler a quantos segundos? Então, multiplica em x, né? 1 vezes x e 27 vezes 60. E aí, x vezes 1, 27 vezes 60, a gente tem que x vai ser 1620, né? Multiplicando aqui 27 vezes 60. Se vocês não têm costume de multiplicar os números assim na mão, tem que começar a praticar, viu? Porque no Enem não tem calculadora, não. Então, os 27 minutos equivalem a 1620 segundos. E para saber quanto tempo ele andou em segundos no total, eu tenho que somar esse valor de 1620 com os 33 que ele já tinha dado aqui do cronômetro. Então, no total, o Reginaldo correu 1653 segundos. Desse exemplo aqui, alguma dúvida da explicação sobre definição de tempo?
Não, eu vi uns comentários aqui, mas nem li. Samuel, Diga. pode explicar por que não passou dividindo? Eu já sei, mas é porque pode ser dúvida de alguém. Por que não passou dividindo? O quê? Desse Aí. cara. Não, pronto. No exemplo do Thales também aconteceu a mesma coisa. Quando a variável que tu quer está multiplicando o 1, você não precisa passar nada dividindo, porque o que você quer já está isolado aqui. Ó. X vezes 1 é x. Não tem para onde correr. Então ele já está isolado aqui. Certo? Quem foi que perguntou? Foi o José ou foi o Júlio? Não sei. Tá respondido aí, cara? Valeu, Samuel. Foi o Júlio. Valeu, Júlio. Samuel, Diga. por acaso, se eu não tenho um costume com a regra de 3, se eu pegasse os 60 e dividisse, e multiplicasse pelo 27, aí depois eu só acrescentasse os 60 segundos, estaria correto? Tá, os 60 segundos não, né? Os 33, tá dizendo, né? Isso, os 33, exatamente. Isso, tá correto também. Se você já tem costume de fazer a conversão sem precisar fazer a regra de 3, tá joia. É porque aqui é o jeito mais fácil de você entender. De onde é que vem isso, né? Beleza? Bora lá, galera. Vamos lá, falar de temperatura. O que é temperatura? Primeiro a gente precisa entender que temperatura não é a mesma coisa do que calor. Por quê? Porque calor, ele é uma energia. Então, a temperatura, ela é usada para medir esse calor. Então, claro aí, já começaram a entender isso? Calor não é a mesma coisa que temperatura. Sou prova, minha prova, chave. Sou prova, minha prova. Calor não é a mesma coisa que temperatura. Por quê? O calor, ele é uma energia. Então, para a gente medir energia, geralmente a gente precisa de alguma coisa. Então, usa-se geralmente a temperatura. Tipo, aconteceu uma combustão, uma bomba explodiu. Pá! Aquela bomba, ela liberou muita energia. Então, a gente percebe que a temperatura dela eleva. Então, naquela explosão que liberou muita energia, a gente percebeu que a temperatura dela subiu. Então, a gente mediu aquela explosão. Beleza? Papoquei a casa do Julinho. Joguei uma bomba lá. Peguei um TNT, trinitolueno. Joguei na casa do Julinho. Conhecimento é outra história. Joguei na casa do Julinho. Papocou tudo. Percebemos ali uma reação de combustão acontecendo. Todo mundo que estava perto sentiu seu corpo esquentando. Quem estava ali perto sentiu seu corpo esquentando. Por quê? Porque aquele processo de combustão fez com que liberasse energia e o nosso corpo começasse a absorver essa energia e daí a gente percebeu que subiu a temperatura. Então, calor não é a mesma coisa que temperatura. Calor é a energia que libera ou recebe e temperatura é aquilo que a gente vai usar, vai sentir. Tipo, reações exotérmicas, eu estou liberando energia, a temperatura sobe. Reações endotérmicas, eu estou absorvendo energia, então a temperatura diminui. Tá claro, galera, isso aí? Ei, Toninho. Isso. Uma vez eu assisti um filme, eu até te falei, era um filme alemão, né? E aí o cara colocava uma bomba debaixo do banco do motorista, que ele estava ameaçado, no caso. Aí eu queria te fazer uma dúvida, trazendo para o nosso lado. Eu tenho uma dúvida, na verdade. O atrito, ele sempre vai gerar combustão? Sim, se ele tiver com algo que seja, que cause uma reação de combustão, quando ele atritar, vai gerar essa combustão. Porque o atrito, ele vai funcionar como ele se fosse... Deixa eu lembrar a palavra. Cadê a palavra? A palavra sumiu. Quem estiver lembrando da palavra, Samuel... Gatilho, Gatilho é um exemplo mais simples, eu queria lembrar a palavra correta, mas ele vai servir como... Ele vai servir com aquele cara que só faz empurrar. Ele é o camisa 10 do time. O atrito, ele vai ser o camisa 10 do time, beleza? Os caras que jogam de futebol, gostam de futebol aí, ele é o cara que toca pro outro fazer o gol.
ele só vai dar o empurrãozinho. Ele vai servir como esse camisa 10. É igual um Atritou ali. Riscando. Sim. Beleza. Então, outra coisa que a gente precisa entender é a temperatura, ela, como eu disse, né, ela vai medir ali a questão do calor e ela determina a direção do fluxo do calor. Ela vai determinar essa direção do fluxo do calor. O calor, ele sempre flui espontaneamente de uma substância a temperatura mais alta para outra a temperatura mais baixa. Por exemplo, eu acabei de pegar, nosso corpo tem ali uma média de temperatura de 36, 37 graus, né? Todo mundo sabe disso. 36, 37 graus nosso corpo tem. Aí eu coloquei a água para esquentar. E eu, muito lesado, o negócio que eu... Fala, tô esquecendo muito de tudo. A vasilha que eu coloquei água para esquentar, ela não tinha azeia. Ela era toda de alumínio e não tinha negócio de segurar de plástico. Aí, eu tava muito lesado ali e tal. Foi o que eu fiz. Esqueci de pegar um pano, que poderia proteger minhas mãos, e taquei logo a mão no negócio quente. E a água já tava 100 graus Celsius, né? Porque tá entrando no estado de ebulição. E aquilo, naquele momento, eu já percebi aquele negócio queimando as minhas mãos. O que foi que aconteceu? Eu passei por um estado que vai se chamar equilíbrio térmico. A minha temperatura, a temperatura do negócio quente, ela passou diretamente para mim, fez com que eu sentisse, entrou no equilíbrio térmico. Passou do mais quente para o mais frio. É sempre assim. O calor ele é espontâneo e ele flui de forma que vem do mais quente para o mais frio. Por exemplo, se eu fosse pegar um gelo, que a temperatura abaixa ali de 0, o gelo congela a 0 graus Celsius, né? O gelo congela a 100 graus Celsius. Opa, temperatura não é agitação de moléculas. Porque quando a temperatura, ela é basicamente usada, é um termo usado para dizer a medida do calor. O calor, ele é a energia que você ou recebe ou envia, e a temperatura, ela vai dizer se você recebeu ou se você enviou a energia. Ela é o cara que exemplifica a temperatura. A agitação de moléculas parte para o estado que ou a gente vai colocar energia ali, ou vai colocar calor, ou vai tirar calor. E aí entra na agitação das moléculas. Se eu colocar energia, eu vou estar agitando, no caso a água, ela vai mudando de estado até chegar na vaporização. E se eu diminuir a energia, eu vou estar diminuindo ali, fazendo que elas estejam mais próximas. Mas, tipo, ele não vai medir a agitação dessas moléculas? A temperatura? Sim. Ele vai dizer se ficou mais quente ou Não, mais é isso que eu quis dizer. Ele vai dizer se você liberou energia ou se você recebeu a energia. Ah, ok. E lembrem, sempre a temperatura vai ser o quê? Ela vai acontecer quando vem do mais alto para o mais frio. Vem do mais quente para o mais frio. O mais frio, ele prevalece. Se a coisa está mais quente, o equilíbrio térmico vai entrar no mais frio. Ele vai tentar chegar naquela posição mais fria. Faça isso, Samuel. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo acrescentar? Alguém? Diz. Quando alguma coisa mais quente, tipo, eu tô fervendo o meu ovo que eu vou comer, aí eu vou pegar a panela sem azeia na minha mão, e meu corpo está na temperatura de 36 graus. E aí, essa panela está em outra temperatura, elevada, claro. Essas duas temperaturas são somadas ou outra temperatura gerada, por exemplo? Não. O mais quente, ele vai se transferir por mais frio.
Então, o que é que vai acontecer? Ele vai tender a diminuir o mais quente. E por isso que tu sente muito rápido a quentura, porque ele está tendendo a diminuir. Show. A gente tem três tipos de unidades de medida para temperatura. Vai, coloca aí, pode passar o slide completo. A gente tem a escala Kelvin, e a escala Kelvin é a do SI. E como é que a gente descobre os resultados da escala Kelvin? Kelvin geralmente é a quantidade de graus Celsius mais 273,15. Então, na mudança do estado da matéria, isso acontece. É isso aí mesmo, Larissa. Show. A escala Kelvin, geralmente a gente vai usar basicamente muito no estudo dos gases, porque ela é uma temperatura mais ideal. Então a gente tem que levar as coisas para o ideal. Então, a escala Kelvin a gente usa muito nos estudos científicos para gases. No dia a dia, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa o Celsius, e no caso dos Estados Unidos a gente vai usar Fahrenheit. O Celsius, o Kelvin é mais para estudos científicos, mas estudo de gases, no estudo da termodinâmica, da termoquímica, sempre vai ser Kelvin. Estudos científicos é Kelvin. Volta aí, só deixa eu falar. Desculpa, a escala Celsius, ela é usada em algo. A escala Celsius, ela é mais usual do que a Fahrenheit, e ela se dá por essa formulazinha aí, que aí a Elson vai explicar como é que acontece isso aí. E a escala Fahrenheit, ela é usada muito nos Estados Unidos. Ela é basicamente usada nos Estados Unidos. Beleza? Tem uma dessas 3 medidas, e o Samuel vai explicar como é que acontece elas. Vai, Samuel, pode passar aí o slide. Bom, pessoal, acho que todo mundo que já passou por essa parte do conteúdo no ensino médio já viu isso aqui. Então, não cortou direito aqui, a imagem não transferiu direito quando passou de um slide para o outro. Mas, pessoal, só para deixar bem claro logo de início, eu coloquei uma imagenzinha em branco aqui para tirar o grau que tinha aqui do lado do Kelvin, porque não existe grau Kelvin, tá? Grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Não tem grau Kelvin. Então, a gente tem as escalas, né? A escala Celsius, ela foi definida mesmo, ela foi convencionada por Celsius como o ponto de como é que tem o ponto de quando a água congela. O zero é o ponto de congelamento, mano. Pode dar o nome é esse mesmo. Pronto, o ponto de congelamento da água, que foi definido como zero, e o ponto de ebulição foi definido como 100. Esse TC aqui é a temperatura em Celsius. Ponto de fusão, né? Verdade, para passar do gelo para a água é fusão. Pronto, ponto de fusão, ponto de ebulição. O TC é a temperatura em Celsius, TF temperatura em Fahrenheit, TK é temperatura em Kelvin. Então, esse cara aqui, Celsius, definiu esse ponto como 0 e esse como 100. Fahrenheit definiu o mesmo ponto como 32 e o outro mesmo ponto como 212. E Kelvin, 273 e 373. Como Kelvin é a unidade internacional do sistema do SI, né? Eu vou colocar a outra coisa, ó, o temperatura aqui é um T maiúsculo, tá? Lembra que o T minúsculo era tempo, o T maiúsculo é temperatura. Você não pode confundir essas coisas. Como o Kelvin é o sistema internacional, utilizado no sistema internacional, eu vou mostrar para vocês como é feita a dedução daquela fórmula que o Antônio Filho mostrou agora há pouco. Então, a gente vai pegar o seguinte, eu tenho a temperatura que eu quero saber, que é a temperatura em Celsius, chama de TC, e aí eu vou pegar essa distância aqui, ó, que é TC menos 0, né? TC menos 0, e vou colocar sobre o ponto máximo, né? Máximo entre aspas, né? O ponto de ebulição, menos 0 também. Eu vou estar com esse ponto de fusão aqui, sempre vai ser a referência para eu fazer a conversão. Então, eu vou ter TC menos 0 e 100 menos 0. TC menos 0 sobre 100 menos 0. E aí eu vou igualar isso à mesma coisa na escala Kelvin. As mesmas distâncias na escala Kelvin, né? Em cima, eu não tenho TC menos 0, que é essa distância aqui. Então, eu vou pegar essa mesma distância na escala Kelvin e vou colocar aqui em cima também. Então, TK menos 273. E aí, 100 menos 0 não está aqui no denominador, e aí eu quero saber em Kelvin, mesma coisa, mesma distância,
373 menos 273. Coloco aqui embaixo. Até aqui, alguma dúvida? Não, né? Beleza. Aí eu vou fazer a subtração, né? TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100. E aqui fica só o... Aqui continua do mesmo jeito, porque TK eu não conheço. E eu vou subtrair aqui, vai dar 100 também. E aí, como eu tenho 100 no denominador dos dois lados, eu posso só anular um com o outro. E aí eu fico com TC, que vai ser igual a TF menos 273, que é a fórmula que o Tony mostrou lá atrás. E aí, se eu quiser o contrário, né? Eu tenho TF, quero saber TC, eu uso essa fórmula. E se eu tiver o TC, que é a temperatura em Celsius, se quiser saber em Fahrenheit, é só passar o 273 para o outro lado, ó, que ele passa somando. Beleza? Hã? Desculpa, o Tony tinha me corrigido, mas ele não corrigiu aqui, não é isso, mano. Só que eu corrigi. Aqui tá TK e aqui fica TF, né? Tá errado, viu, pessoal? Aqui é TK, TK. É tudo TK, galera. Onde tem TF é TK, porque eu errei e eu pedi pro Tony mudar, ele não mudou. Mas depois, antes de mandar para vocês, eu vou ajeitar isso aqui. Aí, beleza? Até aqui alguma dúvida? Não, né? E aí eu vou mostrar aqui, só para vocês, as fórmulas que o Tony já mostrou também, de quando eu tiver Fahrenheit, quiser, agora aqui é Fahrenheit mesmo. Quando eu tiver em Fahrenheit, quiser em Celsius, quando eu tiver em Fahrenheit, quiser em Kelvin, tem essas fórmulas aqui, e com essas 3 escalas aqui, você pode sair deduzindo qualquer fórmula que tem relação com essas 3. Eu não vou fazer a dedução dessas 2 fórmulas aqui, porque vai ser exercício da lista que a gente vai passar depois. Beleza? Alguma dúvida aqui? Joia. Então, sempre se eu quiser transformar Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Fahrenheit, eu uso essa plena fórmula aí, né, Samuel? Você faz essa análise aqui, pega nessas distâncias e tal, e você chega nessas fórmulas aqui. Por isso, vocês seguem esse passo a passo aqui, vocês vão descobrir essas 2 fórmulas aqui. Pode ter certeza. Beleza. Vamos lá, uma questãozinha só para a gente fazer essas conversões. No CETV, né, o nosso jornal do meio-dia, primeira edição, diz que a previsão do tempo do dia atingirá uma temperatura de 33 graus Celsius. Qual é a temperatura prevista em Kelvin e Fahrenheit? A gente quer transformar. Coloca isso, meu, passa aí. A gente viu que transformar, achar a unidade de medida em Kelvin, basta pegar o graus em Celsius, né? No caso, ele deu 33 ali, e somar mais 273,15. Passa aí, Samuel. Então, ó, 33, que foi o que ele disse, né? Da temperatura ali do dia, mais 273 é igual 306,15 Kelvin. Kelvin é simples. Antônio Filho, eu quero transformar agora em Celsius. Eu tenho uma quantidade de Kelvin e quero transformar em Celsius. Eu vou pegar aquela quantidade de Kelvin e vou diminuir de 273. Achar Kelvin, somo mais o Celsius. Quero achar Celsius e tenho Kelvin, diminuo. É isso. Sim. Agora eu quero achar em Fahrenheit. A gente sabe que graus Fahrenheit é 9,5, 9 sobre 5, mais a quantidade de graus em Celsius, mais 32. Que essa forma foi deduzida pelo Samuel anteriormente. O que a gente faz? Pega o 33 e coloca ali. Coloca onde tem Celsius. O que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o 9, você vai multiplicar pelo 33. Que é isso aí, distributivo. Os caras estão bons na matemática já, Vinícius. Feito isso, resolvido isso, você soma mais 32. O 33, ele vai vir da fórmula, volta aí, Samuel, slide. É da questão, 33. 33 é da questão. Aí eu pergunto 33. 33 é da questão. 33 Celsius. O cara lá do jornal do CETV disse. Beleza? Simples. Valeu. Pronto, pode passar.
Coisa, Vinícius. E finalmente eu tava com saudade de falar com você. Eu tava até triste aqui, sim. Vamos falar de volume, né, galera? A gente não falou sobre isso, não sei se, mas a maioria, eu acredito que já, a maioria tem terminado o ensino médio, já deve ter visto. Mas quando a gente fala de volume, a gente quer falar sobre capacidade ou quanto eu consigo caber dentro daquele corpo. Pronto. A gente tem um copo aqui, beleza? Aí vamos dizer, tem 350 ml. Eu não sei quanto é que tem. Aqui não é cerveja, viu? É suco de uva. Amarelo. Enfim. Aí aqui tem... Vou botar 360, né? Aqui tem 360 ml, que cabe aqui. Aí vamos dizer que eu enchi pela metade. Ou seja, eu vou dividir 360 por 2, vai dar 180. Então, 180 é a capacidade que ele tem agora, né? Quer dizer, 180 é a capacidade que o líquido tá até aqui. Mas ele tem uma capacidade total de 360. Então, volume é isso. Quando a gente fala de volume, ele é quanto de espaço eu consigo ocupar naquele objeto, enfim. E aí ele tem 3 dimensões, né? Aqui a gente vê um cubo, né? A gente considera um cubo, comprimento, altura e largura. Pode passar, Simão. Pronto, aí a gente vai para um exemplo. Eu acho que esse exemplo prático deu para entender mais ou menos do que é um volume, mas caso vocês não consigam entender, vocês me digam novamente que eu posso explicar. A menina perguntou, mas não é sobre o que eu estou falando agora. Se vocês quiserem responder posteriormente, tá? Pronto. Exemplo, o lado de um cubo é 20 metros. Calcule o seu volume. O volume, ele vai ser calculado pela multiplicação da altura, largura e comprimento. Como é um cubo, a gente diz... Isso, vai ser 20 vezes 20 vezes 20. Por quê? Porque o cubo, ele é uma figura geométrica que ele tem um diferencial. Porque os seus lados, a sua largura, a sua altura, o seu comprimento, de todos os lados, eles são iguais. Então, você multiplica 20 vezes 20 vezes 20. Pode passar, Samuel. Aí eu botei L vezes L vezes L, né? Que vai ser justamente, que é o lado, né? É lado vezes lado vezes lado. Quando a gente multiplica as mesmas coisas 3 vezes, por exemplo, 10 vezes 10 vezes 10, como a gente estava vendo na base 10, né? É 10 elevado a 3. Então, lado vezes lado é lado elevado a 3, ou lado ao cubo. Né? Pode passar, Samuel. Pronto. Aí a gente, como ele deu o exemplo, né, que são 20 metros, a gente multiplica 20 vezes 20 vezes 20, que dá 20 elevado a 3. 20 elevado a 3 vai dar 8.000. Aí a gente considera aqui a unidade de medida metros cúbicos, certo? Se eu colocar só metro, estaria errado, tem que ser em metros cúbicos. Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Eu vi que teve algumas dúvidas, mas não é sobre o que eu estava falando. Se os meninos quiserem responder posteriormente, ou agora, certo? Pode falar. Era sobre a variação, o Tony já disse que a gente vai ver daqui a pouco. Pronto, tá certo. Pode passar. Não, Desculpa. tudo bem, Não, Maria. não tem problema não. É isso mesmo, pode tirar a dúvida, porque vocês não sabem o cronograma da aula, nem a gente sabe direito o cronograma da aula. É porque eu faço algumas questões, aí às vezes aparecem umas coisas assim que eu não sei muito bem, entendeu? Pronto, certo. Mas quando a gente explicar a variação, aí tu pergunta se tu ficar dúvida, tá? Tá certo. Eu não lembro se eu ia falar sobre isso, era eu? Não, sou eu. Beleza. Bom, Aliás, eu vou mandar depois algumas questões para vocês. Não sei quem é que ensina física aí, mas para alguém tirar minhas dúvidas. Sou eu. Pode mandar lá no WhatsApp. Bom, pessoal, aqui é a conversão do volume representado pela letra maiúscula V. E aí, pessoal, vem uma confusãozinha, né? Porque o V é usado tanto para volume quanto para... Tia, essa que eu faço vídeo com a senhora todo dia vê essa cantando. Ei, Vinícius. Larissa? Desculpa. Tá bom. Desculpa, que tá ligado aqui. O V é usado tanto para volume quanto para tensão elétrica. E aí, pessoal, é claro que você não vai, é muito difícil você usar volume e tensão elétrica na mesma questão. Mas
quando estiver tratando de volume, claro que vai ser volume. Enfim, é só uma questão de nomenclatura. A unidade... Isso. Oi? Desculpa atrapalhar a tua explicação, mas é porque tu poderia me tirar uma dúvida? Qual a diferença do metro quadrado para o metro cúbico e para o metro? Tá. Vamos ver, vou voltar aqui para o slide do Vinícius para explicar isso. A gente vê aqui que a questão deu 20 metros como o lado um lado qualquer aqui desse cubo, certo? Então, eu tenho um lado é 20 metros. E aí, lá na resposta, apareceu esse tal de metro cúbico. Por quê? Uhum. Porque quando você multiplica metro, vezes metro, você vai ter metro elevado a 3. Isso é metro. Se fosse área, seria metro vezes metro. E então, metros quadrados. Entendi. Então, voltando aqui, no SI, a unidade internacional, né, do volume seria o metro cúbico. E aí, velha regra de 3. Eu não coloquei o X aqui. Não coloquei o X. Não, aqui é outra coisa. Aqui é mostrando o seguinte, ó. Um metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Isso aqui é importante porque as questões do Enem pedem bastante esse tipo de conversão. E 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. E aí eu queria só mostrar para vocês um bisuzinho de como chegar de 1 metro cúbico para 1000 centímetros cúbicos sem precisar passar pelo litro aqui. Então vamos lá. Quantos metros cúbicos equivalem a 1 centímetro cúbico? Para fazer isso, a gente vai ver primeiro o que é 1 centímetro cúbico. O que é o centímetro? A gente viu lá na parte de notação científica, né, com os prefixos. Esse Czinho minúsculo que vem depois do número e antes da unidade, ele representa 10 elevado a menos 2. Tem lá na tabela do começo. Então, eu substituo esse C pelo 10 elevado a menos 2. E aí, como o que está elevado ao cubo é todo esse centímetro, toda essa parte aqui está elevada ao cubo, tudo isso. Então, eu vou colocar esses parênteses, porque isso aqui é o Czinho, certo? Então, centímetros cúbicos, beleza? Então, esse C equivale a 10 elevado a menos 2, e aí eu vou colocar aqui a distributiva da potenciação, né? Quando você tem... Eu não sei se vocês já viram isso, tá? Desculpa. Ou se alguém não lembra, mas enfim. Quando você tem dois números multiplicando, e os dois... Muito bem, Júlio. E os dois estão elevados, né? Por fora aqui, entre parênteses, eu vou pegar esse 3 e vou passar para os dois, tá? Ele vem tanto para cá quanto para cá. Então, eu vou multiplicar menos 2 vezes 3, e aqui fica só o 3 mesmo, porque aqui já tinha 1. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 2 vezes 3 metros cúbicos. E aí, 2 vezes 3 é 6. Então, eu tenho que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. E 10 elevado a menos 6, a gente já viu, não vou ter aqui, mas é micro. A gente vai ver bastante micro também. Tá? Então, se eu quiser transformar de 1 centímetro cúbico para metros cúbicos, pode fazer desse jeito? Pode fazer desse jeito? Pode fazer desse jeito? Pode. Você fazer o que você achar melhor. Você só vai saber qual é o jeito que você achar melhor se você praticar. Não sei quem é. É o Vinícius. Desculpa, alguma dúvida? Dessa parte aqui? Não, ok. Quando eu falo, vocês não têm muita dúvida. Não sei se é porque eu falo muito ruim ou se vocês realmente entenderam. Vai lá, Vinícius. Ou eu tô aí, não sei. Gente, já é 9h30. Vocês querem que a gente continue? Por mim, pode ficar até 10. A gente tem mais 10 slides. Por mim também. Não. A Laura falou. Então, E cuida, aí, vai. pode? Então pronto, né? Vamos lá. Análise dimensional. A gente falou de muita transformação, de muita coisa até aqui. A gente já mostrou um bocado de unidade. Talvez sua cabeça, você vai sonhar com 1 quilograma, com Kelvin, com metros cúbicos, e você vai girar isso, muita coisa na sua cabeça. Talvez você fique doido daqui para mais tarde.
Antônio Filho, eu peguei uma questão que eu li a questão, tava ali, já estou. Eu peguei uma questão que eu li, fiquei ali tentando e eu não consegui descobrir qual era a unidade da questão. E aquilo me deixou confuso, porque talvez eu tenha acertado o cálculo e quando eu olhei os itens ali de eu vi lá que tinha centímetros, que tinha metros, que tinha quilômetros, tinha vários itens e eu não sabia qual era o item da minha questão, da minha resposta. Então, a partir de agora você nunca mais vai errar qual é a unidade de medida. Beleza? Vamos lá. E é por isso que existe a análise dimensional, para você não errar mais a unidade de medida. O que é a análise dimensional? É uma ferramenta usada para determinar a unidade de medida de alguma grandeza. Ela serve para isso, a análise dimensional. Determinar a unidade de medida. A análise dimensional nos ajudará a ter certeza que as soluções para os problemas produzirão as unidades corretas. Além disso, essa análise fornece uma maneira sistemática de resolver muitos problemas numéricos e verificar possíveis erros de resoluções. Ela basicamente tem essa função, de nos ajudar a ter certeza que é aquela a unidade e a gente não errar a questão. Faça isso, Samuel. O elemento-chave da análise dimensional, na utilização da análise dimensional, é o correto uso dos fatores de conversão de uma unidade para outra. Mas, Antônio Filho, o que é esse fator de conversão? Fator de conversão é a fração, a gente sabe que é uma fração, né? Numerador e denominador, cujos numerador e denominador são as mesmas grandezas expressas em diferentes unidades. Ainda não entendi. Faça aí, Samuel. Ainda não entendi o que é esse fator de conversão. Eu coloquei aqui o exemplo da polegada. A nossa polegada, né, o nosso dedinho aqui, ó, pá, ele tem 2,54 centímetros. Então, se a gente aplicar o fator de conversão, ó, o numerador e o denominador tudo faz. O original tem mais. O numerador e o denominador tudo faz, ó. 2,54 centímetros sobre uma polegada e uma polegada sobre 2,54 centímetros. Isso é fator de conversão. As unidades, elas estão em diferentes... as grandezas, elas estão expressas em diferentes unidades, mas não as mesmas grandezas. Por exemplo, a gente sabe que 1 quilograma é igual a... Quantas gramas a gente viu? Quem responde aí? 1000. Eu sei, professor, eu sei. Opa, o Julinho disse ó, que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, se a gente fosse aplicar esse fator de conversão, ficava 1 sobre 1000 ou 1000 sobre 1. E assim vai para todas as unidades de medida que tem uma relação entre uma e outra. Beleza? Agora eu vou ensinar para vocês como descobrir uma fórmula mágica para chegar na unidade de medida correta. E aqui eu trouxe uma questãozinha básica. Quantos centímetros tem uma TV? A TV do Quarto da Luara de 54 polegadas. De 50 polegadas. A TV lá do Quarto da Luara. Ela quer saber quantos centímetros tem a TV dela de 50 polegadas. Ó, a gente vai pegar a unidade dada, que é polegadas, e vai multiplicar pela unidade desejada pela a unidade dada, e aí a gente vai chegar na unidade desejada. Onde a gente quer chegar nos centímetros. É saber quantos centímetros tem a TV da Luara de 50 polegadas. Qual é a unidade dada? Coloca aí, Simão. A unidade dada é 50 polegadas. Vezes unidade desejada e unidade dada. A gente viu que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Colocou ali, pá. E a gente chega na unidade desejada. Cancelou ali, ó, polegada com polegada, papá. Então, multiplica os 50 vezes 2,54. E a gente sabe que a TV da Luara tem 127 centímetros. Com essa fórmula, você consegue chegar onde quiser. Uma missão. O que eu preciso fazer para realizar a análise dimensional? Seguindo esses 3 passos, você consegue descobrir qualquer unidade de medida de qualquer grandeza. Primeiro, examinar as unidades dos dados fornecidos e as unidades desejadas. A gente viu ali que, ó, volta aí, Samuel.
Na questão, a gente tinha uma unidade de centímetros e polegadas. A gente examinou as unidades que deu. Volta lá, passa aí, São, pro slide. Aí, daí, você vai fazer, ó, parou aqui, ó, e vai pensar. Você vai se questionar. Quais fatores de conversão temos disponíveis para levar-nos da unidade de grandeza fornecida para a que desejamos? No exemplo da Luara, a gente viu que a gente tinha polegadas e centímetros. Então, a gente trabalhou com elas. E a partir daí, a gente inclui as unidades durante todo o cálculo. Você vai fazer qualquer cálculo, você escreve ali a unidade do lado. Não deixe de escrever nada de unidade de medida durante o cálculo. E as unidades são multiplicadas, divididas ou canceladas simultaneamente. Você vai poder multiplicar, vai poder cancelar, como a gente fez ali com a polegada, vai cancelar, né, papá, que é a mesma coisa. Se for, pode cancelar, pode dividir um outro período, pode multiplicar. E aí você chega no seu resultado final. Coloca isso, não, tem mais uma frasezinha. Opa! Se a unidade desejada não for obtida nos cálculos, significa que existe um erro em algum lugar. Uma verificação cuidadosa das unidades em geral revela a razão de tal erro. Você seguiu esses 3 passos e percebeu que ainda não chegou na unidade desejada, volta lá para o começo e segue de novo os 3 passos. E vai analisando ali onde foi que você pode ter cancelado errado, pode ter dividido errado, pode ter multiplicado errado, e pá. Toninho, E eu já errei muita questão no Enem, por acaso. Questão que valia pontos enormes. Por causa da vírgula. O canto da vírgula, eu errei o resultado todo. O número era até correto. Porém, o canto da vírgula, a casa, aí acabou com a questão. pois é, e a gente erra muito. Vírgula e unidade de medida, faz a gente perder muita questão. E agora o Vinícius vai trazer alguns exemplos do Enem de como aplicar análise dimensional. Cuida, Vinícius. Se tu for passar, Samuel, vai aparecer, tipo, os cálculos, entendeu? Eu queria colocar no último exercício, porque não tá dando tempo, né? Já é 9h40. Tá, vai, pode passar. Não, beleza, que eu tinha esquecido. Pode passar. Depois eu explico pra vocês, galera, se vocês quiserem. Não, calma. Pronto, galera. A gente viu na parte teórica, né? Eu sei que às vezes é um pouco complicado da gente entender essa parte, unidade dada e unidade desejada. Mas, basicamente, é assim, quando a gente tem aqui, ó, a gente tem uma questão de estequiometria, certo? Basicamente, assim, estequiometria. E aí, muitas vezes, a gente tem que fazer muita regra de 3 para chegar na unidade que a gente quer. E é muito complicado, às vezes, a gente erra uma vírgula, como até acho que era o Josué, né, que estava falando, ou então a gente erra uma regra de 3, e aí isso é imprescindível para que a gente realmente erra a questão. E muitas vezes esses resultados que estão aqui, ó, A, B, C, D e E, eles fazem uma lógica tão doida que, tipo, não, se o aluno pensar dessa forma aqui e errar nessa parte, ele vai chegar nesse resultado. Aí quando a gente acha o resultado, a gente, vixe, é esse aqui, batata, aí marca, pá, errado. Então é justamente isso. O Enem, às vezes, ele quer realmente que você pense que você acertou. Mas vamos lá para a prática. Vou ler aqui. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre dúvida. Álcool ou gasolina. Como eu já resolvi essa questão, eu sei, né? Mas é importante que vocês leiam toda a questão. Essa parte aí que eu li agora não serve de nada. O que é que ela diz? Os motoristas têm dúvida entre álcool e gasolina. Só isso. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. Essa parte aqui vocês poderiam até grifar, porque ele já dá um dado para mim, que o carro, ele consumiu 40 litros de gasolina no percurso de ida. E aí no percurso de volta, valeu, Samuel, é top, cara. No percurso de volta, ele utilizou etanol. Ou seja, ele não me deu etanol, por algum motivo. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. Então, a gente não considera, a gente não pensa na questão de energia e tudo mais, porque ele meio que desconsiderou aqui. O quadro resume alguns dados aproximados. Aí ele dá aqui a densidade e dá o calor de combustão. Ah, eu preciso saber o que é densidade e calor de combustão? Não. Eu só preciso saber que a densidade desses dois combustíveis é o quê? 0,8
no etanol, né? Grama dividido por ml. Por que dividido por ml? Porque aqui está multiplicando, né? Grama vezes ml a menos 1. Mas lembra quando você estava vendo a parte de potenciação, né? Por exemplo, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10. Então, quando eu passo dividindo esse ml, ele fica como ml elevado a 1. Então, a densidade é grama por ml, da mesma forma que o calor de combustão. É quilocaloria dividido por grama. Esse grama a menos 1, se eu multiplicar, é porque eu subo, e na hora que eu subo ele, ele fica com expoente negativo. Beleza? Pronto, vamos lá. O volume do etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Beleza, o que é que ele quer? O volume de etanol em litro quando ele volta, justamente porque ele não me deu, ó. Ele me deu o percurso de ida, mas ele não me deu o percurso de volta. É justamente o que ele quer. Então, essa unidade aí, como tu falou, é a unidade desejada, né? E ele me deu algumas unidades aqui e eu vou manipular isso. Vocês vão ver justamente na prática. Pode passar. Pronto, ó. O que ele quer é o quê? É o volume de etanol, ou seja, ele quer o litro. Mas o que eu tenho aqui de litro e de etanol é só essa parte aqui de densidade, ó. Pode perceber, eu não tenho mais nada de etanol em litro que não seja esse 0,8. Ah, mas aqui está invertido, Vinícius. Por quê? Porque justamente a unidade que ele quer eu tenho que deixar em cima. Por isso que fica ml dividido por 0,8 gramas. Isso vai mudar? Quer dizer, isso vai fazer alguma diferença no meu cálculo? Sim. Ela é muito importante que a unidade que eu quero esteja sempre em cima. Não importa se eu botar 0,8 grama dividido por ml ou ml dividido por 0,8 gramas. Isso não importa. Certo? Esse aqui é de etanol. Porque na hora que a gente cortar, a gente tem que cortar a mesma unidade, certo? Pronto, pode passar. Aí agora, ó, a próxima é o quê? Eu tenho que cortar esse grama de etanol. Por quê? Porque eu quero que fique só o ml. Aí eu vou procurar onde é que tem grama aí de etanol. É aqui, ó. Calor de combustão. Vocês podem ver aí, ó. Quilocaloria dividido por grama. Aí eu inverto de novo. Por que eu vou inverter? Porque eu tenho que cortar, certo? Por exemplo, 10 sobre 10. Eu posso cortar. 10 sobre 10 igual a 1. Então, grama embaixo e grama em cima eu posso cortar. Por isso que eu inverti novamente. Que é justamente para poder cortar. E fica grama de etanol dividido por menos 6 quilocaloria. Pera, eu não sei... eu tenho que cortar o quilocaloria agora. Onde é que eu tenho outro dado que eu possa cortar a quilocaloria? Pode passar. É justamente o da gasolina. Ó. O da gasolina, de novo, ele me dá quilocaloria por grama. Aí agora eu posso deixar normal. Menos 10 quilocaloria dividido por grama. Pronto. Agora eu tenho outro problema. Grama de gasolina. Aí eu tenho que procurar uma grama de gasolina aí. Cadê a grama de gasolina? Tá aqui, ó, da densidade. 0,7 grama de gasolina dividido por ml de gasolina. Pronto. Onde é que eu tenho um ml de gasolina ou litro, enfim, onde é que eu tenho alguma coisa de litro para eu cortar? É justamente, ó, onde ele me deu o 40 litros de gasolina. Pronto. Depois que eu corto, não passa agora, Samuel. Depois que eu vou cortando, ó, eu vou cortar, vai só para o 0,8 e vai meio que cortando, tá entendendo, Samuel? Tipo, ó, eu vou cortar o grama com grama, o quilocaloria com quilocaloria, o grama de gasolina com grama de gasolina e o ml de gasolina com o ml de gasolina. Depois que eu cortar isso, vai me sobrar o quê? O ml de etanol. Ah, mas ele quer em litro. Depois a gente transforma em litro. Não precisa transformar agora porque às vezes a gente acaba errando, certo? Mas eu quero que vocês percebam isso. Aqui, ó, ele me deu várias unidades para eu poder cortar. Se eu fosse transformar isso aqui em regra de 3, eu ia demorar horrores para achar e ainda poderia errar. Eu já tô tudo errado. Se vocês tiverem dúvida, pode falar, galera. Mas é mais ou menos assim. Eu sei que vocês estão vendo a primeira vez e tá muito difícil. Mas depois que vocês começarem a resolver um monte de questão, vai ficar assim, automático. Vocês já vão... Ah, peraí. Eu tenho essa unidade aqui, eu tenho que achar outra que dê para cortar. É mais ou menos assim. A gente não fez... Pronto, pode falar. É mais fácil trabalhar por eliminação, desse jeito que tu tá fazendo, do que armar outras contas, assim? Isso, porque se eu for fazer a regra de 3, olha o que eu tenho que fazer. Ó. Eu tenho que achar o litro de etanol
que ele não me deu e tenho que trabalhar com calor de combustão, ou, desculpa, eu tenho que trabalhar com densidade, porque é o ml, aí eu vou ficar fazendo um monte de regra de 3, eu mesmo nem sei por onde começar, porque às vezes a gente realmente tem que analisar, então essa parte da análise dimensional, ela é importante justamente para vocês otimizarem o tempo de vocês, galera, porque isso, eu sei que para mim, por exemplo, eu falando pessoalmente, para mim é fácil, certo? Mas para outras pessoas pode estar parecendo difícil agora no começo. Se você resolveu 10 exercícios e ainda não entendeu, prefere a regra de 3, faça pela regra de 3. Não me escute, certo? Eu não sei de nada. Faça do jeito que você quiser, sinta-se à vontade, mas esse é um método que a gente quer passar para vocês justamente porque ele pode otimizar o tempo de vocês, que é uma coisa que é muito preciosa no Enem. Se você tiver, às vezes, 5 minutos a mais, você consegue resolver umas 2 questões e pá, às vezes aquele que coloca na universidade, tá entendendo? Então é muito importante essa questão de otimização de tempo. Pronto, vamos continuar, só para a gente finalizar, tirar as dúvidas. Pronto, ó, o que foi que eu fiz aqui? Não, calma, Samuel, corta agora não, volta aí, valeu. Ó, a única coisa que eu fiz foi transformar, tá vendo ali que tá 40 litros de gasolina? Eu tenho que cortar o mililitro de gasolina com mililitro de gasolina. Então, eu transformei 40 litros em mililitro. Eu tenho litro e quero transformar em mililitro. Se eu sei que o litro é uma unidade maior, eu sempre penso assim, né? Quando eu for voltar, vamos dizer assim, voltar, né? Eu multiplico. E quando eu for subir, eu divido. Então, 40 litros de gasolina é igual a 40 mil mililitros. Se vocês não tiverem entendido, depois a gente pode tirar essa dúvida. Mas isso já era para ter sanado. Eu já estou considerando que vocês já sabem, certo? Pronto, agora a gente pode cortar. Grama de etanol com grama de etanol, quilocaloria com quilocaloria, grama de gasolina com grama de gasolina e mililitro de gasolina com mililitro de gasolina. O que sobrou para a gente foi justamente o ml de etanol, que é o que a gente quer. Só a questão de litro mesmo, certo? Pronto, pode passar. Aí fica ml vezes menos 10 vezes 0,7 vezes 40 mil. Ok? Dividido por 0,8 vezes menos 6. Um menos com menos, a gente pode multiplicar em cima e embaixo. Por quê? Quando eu multiplico em cima e embaixo, por exemplo, 1 dividido por 1 é 1. 1 vezes isso aí, que tá, essa coisa feia, é 1. Menos 1 dividido por menos 1 é 1. 1 multiplicado por essa coisa feia é 1. Então, não importa. Multiplicar por 1 é fazer nada, vamos dizer assim. Por que eu multipliquei por 1? Para tirar esse menos tanto em cima quanto embaixo, porque ele vai atrapalhar a gente, tá bom? Pronto, vai passar. Aí fica o quê? 10 vezes 0,7 vezes 40 mil. Eu não vou fazer aqui o cálculo para vocês, porque vai demorar, certo? Dividido por 0,8 vezes 6, né? Porque vai ficar positivo. Aí vai ficar 58.333,33 ml. Ele não vai me dar exato. Vocês podem até perceber que aqui no texto ele fala mais próximo, justamente porque ele não vai dar exato. Isso a gente já sabe. Pronto, ó. Eu obtive 58.333,33 ml. Ah, peraí, ele perguntou em litro. Eu tenho uma unidade pequena e quero transformar em uma unidade grande. Então, eu vou dividir. Dividir por quanto? Dividir por 1.000. 58.333,33 dividido por 1.000 vai dar 58, aproximadamente, né? 58 litros. Vai dar 58,33, mas vai dar 58 litros. Opção D, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que eu volte a alguma parte, pode perguntar. Tá? Pode falar ou colocar nos comentários. Eu. Pronto, pode perguntar, Laura. Rapidinho, tipo, a fórmula é, tipo, unidade desejada em cima e a dada embaixo, né? Aí, Isso. ele não já deu o menos 10 kcal, então por que ficou em cima? Tipo, se já foi dado, então era para ficar embaixo, não? É só isso. Pronto, mas a gente não vai pensar nessa questão de dada e desejada com os outros. A gente vai pensar em dada e desejada com o principal. Qual é o meu principal? É o litro de etanol. O que foi que eu coloquei no primeiro? Mililitro de etanol dividido por 0,8 gramas, que o Samuel está circulando. Aquilo dali foi o que ele me deu. Ou, aquilo dali é o que eu desejo. A parte da manipulação sou eu que vou fazer, é uma coisa mais pessoal. Então, você tem que ter esse macete de, eu tenho que cortar aqui,
eu não tenho que cortar aqui, eu tenho que pegar isso, tenho que pegar aquilo. Vai ser fácil para vocês agora? Não vai ser fácil, sabe? Não vou mentir, não. Mas a partir do momento que vocês vão treinando, vocês vão pegando o ritmo, pronto, vocês conseguem, sabe? Então é mais ou menos assim. Deu para entender? Uhum. Pronto. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, não. Se vocês quiserem, ainda tem mais duas questões, desculpa, que a gente pode treinar isso. Mas eu vou deixar os meninos continuarem, tá bom? Só uma dica aqui. Não sei se Você está dividindo esse valor, você multiplicou aqui, né? Esse de cima e vai dividir pelo de baixo. Aí, pô, 58, são 7 algarismos aqui, esse número, né? Rapaz, quando eu chego no 8, eu vejo que já tem item, eu já marco. Eu não vou nem calcular o resto. No Enem é economia de tempo. Pronto, a gente pode ver essa questão também, entendeu? Quando a gente, por exemplo, vixe, eu esqueci de transformar em mililitro para litro, o que é que eu faço? Não, eu obti 58, eu fiz todos os passos, então deve estar certo. No fim dos casos, chute o que está melhor. Oi, pode falar. Quando eu multiplico por -1, o 10 fica positivo e o 6 fica positivo, né? E os outros números irão negativar? Não, porque eu estou multiplicando pelo menos 10. Eu queria apresentar para vocês aqui, fazendo a lousa, infelizmente não dá. Mas, por exemplo, ó, você está vendo que está ml vezes -10 vezes 0,7 vezes 40 mil, né? Se eu passar o -10 para o lado do -1, ali do lado do 40 mil, às vezes fica mais fácil da gente visualizar isso. Mas se você quiser multiplicar, se você quiser multiplicar o 0,7 por -1, você pode, ou 40 mil pelo -1, você pode, tá entendendo? Você pode ficar à vontade. Multiplicação é isso. Aí, como eu quero multiplicar o -10, não tem problema, porque vai ficar -10 vezes -1, aí vai dar mais 10, né? Aí vai dar mais 10 multiplicado por esse bicho feio aí. Então, não tem problema ter outras multiplicações, não. O problema teria se tivesse uma soma, aí seria mais complicado. Mas a questão da multiplicação, você pode multiplicar... Se você tem 5 coisas para multiplicar, você pode multiplicar o primeiro pelo segundo, o segundo pelo terceiro, pode ficar à vontade, porque isso não vai afetar a ordem do resultado. Beleza? É mais fácil deixar tudo positivo, né? Para também não ter... Isso, porque se a gente for deixar negativo, mesmo a gente deixando negativo, no final vai dar positivo. Porque tá um negativo com um negativo embaixo, ó. Se a gente multiplicar, se a gente dividir -10 por -6, vai dar um número positivo. Porque tá o menos em cima e embaixo. Eu multipliquei por -1 para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas se vocês forem fazer isso verificando, vocês vão ver que é verdade. Até muito porque estão todos positivos, então, de qualquer maneira, a conta vai dar positivo. Isso. Se eu tiver um negativo embaixo, um negativo em cima e um negativo embaixo, vai dar positivo. A gente vê isso aí bem, né, no nosso fundamental e tal, mas é mais ou menos por aí mesmo, certo? Deu para entender? Deu para sanar as dúvidas? Chegou. Desculpa. Tudo bem. Só pronto, né? Acho que não tem mais nenhum, não. Pronto, vamos falar de variação agora. Vocês já falaram de variação, meninos? Pelo que eu tô lembrado, não, né? Não. Foi até uma dúvida que surgiu, mas a gente vai tirar agora. Pronto, beleza. Quando a gente fala de variação, a gente quer falar, às vezes, por exemplo, de segmento de reta. Isso a gente vai falar na nossa aula de segunda-feira, certo? Quando a gente fala de variação, a gente quer um pedaço, por exemplo, de um determinado canto. Por exemplo, aqui a gente tem o plano cartesiano e a gente tem um triângulo, certo? Se a gente quiser saber o segmento de reta, que a gente vai falar posteriormente o que é um segmento de reta, né? Mas só adiantando, é um pedaço da reta. Se a gente quiser saber do A até o C, e a gente tem os dois fatores ali, XA e XB, a gente subtrai XB menos XA. Porque XB menos XA vai dar justamente esse pedacinho, ó, AC. Então, quando a gente fala de variação, ou seja, de delta, é o final, que a gente costuma falar, né, menos o inicial. Normalmente isso sempre funciona, certo? Variação. Quem é o final? XB. Quem é o inicial? XA. XB menos XA vai ser igual à variação de X. Agora a gente vai para cima, né? Variação de cima. A gente tem do 0, né, até o C e do 0 até o B.
Se a gente quiser saber esse pequeno segmento de reta aí, BC, a gente faz o final menos o inicial. Quem é o meu final? YB. Quem é o meu inicial? YA. YB menos YA vai ser variação de delta ou variação de Y. Certo? Pode passar. E o Z vai ser o cateto. A gente vai falar isso depois em geometria, mas creio que vocês já sabem. Pronto. Vamos fazer um exemplo agora para a gente entender melhor o que é essa variação, né? Calcule a área do triângulo retangular seguinte em centímetros. Coeficiente linear tem a ver com coeficiente linear e coeficiente angular, mas a gente vai falar disso posteriormente. A gente não quer se atentar a isso, certo? Essa questão da variação é só mesmo para a gente sanar a dúvida, às vezes porque caiu uma parte da química, uma parte da física. Mas assim, galera, o principal mesmo aqui da videoaula, se vocês estiverem um pouquinho perdidos, é só mesmo a questão da conversão de unidades e da análise dimensional. Para a gente entender análise dimensional, a gente tem que estar craque na questão de coeficiente, na questão de manipular mesmo as unidades de medida. Então, se a gente não entender isso, a gente não consegue entender a análise dimensional. Por isso que ela ficou até para o final, certo? Então, treinem mesmo, vejam potenciação, radiciação, que às vezes ajuda, e a gente vai estar disponibilizando depois no TD. Aí vocês vão, com certeza, vocês vão melhorar depois que vocês praticarem, porque a gente só falando aqui, às vezes não dá para entender. Já tipo, vai dar 10 horas, né? Quase 2 horas, e às vezes a gente fica meio saturado. Mas depois que vocês resolverem o TD, vai ficar bem melhor, certo? Pronto, vamos lá. Eu não falei de área ainda, mas a área do triângulo, vocês já sabem, eu vou dizer que vocês já sabem, é base vezes altura dividido por 2. Posteriormente eu vou provar isso. Pronto. Aqui ele me deu, ó, 3 dados. Ele me deu o YB, percebam, o X, né? Vamos falar de X primeiro. Ele me deu o XB, que é 3, e me deu o XA, que é 1, né? Novamente, ele me deu outro dado, o YB, que é 3, e o YA, que é 1. Ah, por que tu tá colocando isso? Porque a gente viu no slide anterior. Eu posso chamar de YK? Pode, não tem problema, entendeu? Eu tô falando assim mesmo, só porque vocês já viram, mas não se detenham a letra, beleza? Pronto, aí a gente vai fazer o delta, para saber o quê? Para saber esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço do B, eu nem coloquei aqui, desculpa. Vamos fingir aqui, ó, que perto desse ângulo de 90 graus tem um C. Mas essa parte BC, que a gente viu no slide anterior, né? Esse X, pronto, valeu, Samuel. Esse X aí, ó, é o quê? É a variação do B até o C. Então, vai ser a variação de... Eu coloquei primeiro o Y, não tem problema não. Variação de Y. YB menos YA, que é justamente o segmento de reta AC. Então, vai ser YB menos YA. Quem é o Y? Passa isso, mano. Pronto. Quem é o YB? 3, né? Quem é o YA? 1. 3 menos 1. Delta Y é igual a 2 centímetros. Pronto. Agora, só mesmo passei rápido porque imagino que vocês já tenham entendido, né? XB menos XA, para entender o segmento de reta. Passa agora não. XB menos XA, para entender o segmento de reta BC, é 3 menos 1, que dá 2 centímetros novamente. Beleza? Pronto. Aí a gente vai aplicar na área agora. A área é base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? BC, X ou delta X. Chame do que você quiser. Quem é a altura? AC, delta Y ou Y. Delta X vezes delta Y dividido por 2. Pode passar, não tem problema não. Ou seja, que é 2 vezes 2, né? Que a gente descobriu aqui, ó. Delta Y e delta X. 2 vezes 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 centímetros quadrados. Alguma dúvida? Dúvidas? Você já deve estar cansado, né, galera? Pronto. True. Vou mostrar aqui, o Vinícius já falou mais da área dele, né, que é a matemática. Ele mostrou o que é a definição da variação. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso é usado na física. Daqui a pouco o Antônio Filho vai mostrar um exemplo que é usado na química, né? Tá acabando, viu, pessoal? Só esses 2 exemplos e acaba. E aí, vamos lá. Tem esse plano cartesiano, digamos assim, né? É um gráfico.
é o gráfico do deslocamento, né? No caso aqui, o espaço percorrido pelo tempo, né? Eu não sei se vocês todos se lembram, mas a gente vê no ensino médio, né, que a velocidade média é a velocidade é a posição pelo tempo, né? E aí a posição é representada pelo S e o tempo é representado pela letra T minúsculo. E aí a gente faz a velocidade média, seria a variação do espaço percorrido, da posição, pela variação de tempo. E aí eu vou mostrar para vocês com esse gráfico como é que a gente calcula a velocidade em diferentes variações, diferentes períodos de tempo. No primeiro exemplo, a gente vai ter a velocidade de 0 segundos a 4 segundos, né? Seria esse espaço aqui. Então, a gente vai ter V igual a ΔS sobre ΔT, e aí o ΔS seria essa distância aqui. Por quê? Porque no instante 0 segundos, eu estou aqui, e aqui eu tenho 6 metros. No instante de 4 segundos, eu estou aqui, e aqui eu tenho 12 metros. Então, a minha variação de posição vai ser essa distância aqui, que seria o ΔS, e aqui a gente teria a variação no tempo, né, que é de 0 a 4, então seria essa distância, que seria o ΔT. Então a gente coloca aqui, como o Vinícius explicou, o final menos o inicial, então 12 menos 6, e o ΔT, o final, que é o 4, menos o inicial, que é o 0. E aí 12 menos 6 é 6, 4 menos 0 é 4, 6 sobre 4 a gente simplificou para 3 sobre 2, 1,5 metros por segundo, né? Porque a posição é dada em metros e o tempo é dado em segundos. E aqui, passando mais rapidamente, de 4 a 8. De 4 a 8 segundos, vou ter aqui a mesma... no caso aqui eu já mostrei a variação. Ó. A gente vê que no instante de 4 segundos, a minha posição é 12. E no instante de 8 segundos, a minha posição também é 12. Então, a variação de posição não é nada. Não há variação de posição. Por isso que eu coloquei aqui, não tem variação de posição. Meu ΔS é 0. E o ΔT vai ser essa distância entre o 4 e o 8, né? E aí a gente tem aqui a mesma fórmula. Como eu disse, a variação de posição é 0. E a variação de tempo seria 8 menos 4, que é 4. Então, a velocidade é 0, porque 0 dividido por qualquer coisa, ou 0 multiplicado por qualquer coisa, é 0. Beleza? Alguma dúvida aqui desses dois exemplos? Às vezes fica difícil da gente entender essa questão de não variar, né? Mas a gente... Vou até botar aqui. Se a gente vê na prática, às vezes fica mais fácil. Tipo, é como se a gente tivesse andado 1,5 metros por segundo, né? Até o instante 4. E do tempo 4 até o tempo 8, tipo, a gente ficou parado. Isso. Por que não variou? Porque, tipo, a gente realmente ficou parado, entendeu? Porque às vezes a gente acha, por que não variou? É porque a gente ficou parado, a gente se manteve do instante 4 até o instante 8 parado, e aí depois a gente volta, né, no caso. Vai do instante 12 até o instante parado 12, né? 12, esse 12, no caso, é o tempo, né? Não, é o espaço. Não, esse aqui, esse final aqui, né? Esse final aqui é justamente o tempo. O que eu posso completar é isso, né? Às vezes a gente não entende por que não varia, mas é justamente porque estar parado. Certo. Larissa, né? Só falar que o ΔS é o espaço ou a distância. É a mesma coisa. Porque quando a gente fala de espaço na física, a gente fala de uma distância que foi percorrida. O espaço entre, sei lá, entre o meu celular e a minha garrafa. Tem aqui, sei lá, uns 20 centímetros ou mais. O espaço que foi percorrido é a mesma coisa que a distância. Pronto, no caso o Júlio falou bem. É justamente isso. No caso o S é de space, que é espaço em inglês. Então, muitas dessas letras vêm do inglês, tá? Então, S é de space, que seria o espaço. No caso, é a mesma coisa que a distância. Tá bom. Tá bom, Júlio. É quase isso. Alguma outra dúvida? Tá ok aí, Larissa? É a mesma coisa. Luara também, entendeu? Mais alguma dúvida dessa parte aqui? Não? Passa pro Toninho. Show, galera.
A variação na química é basicamente como os meninos já explicaram, né? O Vinícius trouxe a questão lá do gráfico, explicando no gráfico como é que acontece. O Samuel trouxe um exemplo de velocidade da física, e a gente acaba que entender que a variação vai ser uma coisa final menos uma coisa inicial. Na química, como é que isso acontece? A gente tem os reagentes, e esses reagentes eles formam os produtos. Então, os reagentes são os iniciais e os produtos são os finais. Eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da variação de entalpia. A gente estava falando de temperatura, né, de calor e tal. Variação de entalpia é o sistema que traduz a quantidade de calor trocado pelo sistema a pressão constante. Variação de entalpia calcula ali a variação de calor entre um sistema e outro, pá, uma pressão constante. Então, como é que a gente vai calcular essa variação de entalpia? A gente vai pegar o H do produto, e sempre isso tem que ser dado, não é o que você precisa deduzir, isso tem que ser dado porque isso já é tabelado, menos o H do reagente. Produtos é o final da reação e reagente é o começo. Então, na química é basicamente assim, produtos menos reagentes. A gente pode ver também nos equilíbrios químicos ali, eu não trouxe aqui, mas geralmente vai ser produto em cima, na fração, sobre reagente. E a na química é basicamente isso. E por hoje a nossa aula encerra aqui. Alguma dúvida ainda? Alguém com alguma dúvida? A gente pode encerrar. Fechamos as 2 horas aí, crava mais 2 horas. Eu queria só falar que no meu 9º ano eu aprendi que não era regra de 3, era cruz credo. Pode chamar assim também. Pronto, acho que já fechou as 2 horas, né, de aula. Não é assim, geralmente, viu, pessoal? É porque realmente a gente queria dar essa introdução bem geralzona para vocês mesmo, para vocês não terem dúvidas nas aulas específicas das disciplinas, tá? Principalmente essa parte aqui de variação, como é que o Vinícius deu aí da... Como é que tem? Da conversão lá, que vocês chamam, vocês falam direto esse nome. Análise dimensional. Eu dei o Ema. Ema, fala de mim não. Análise dimensional. Então, olha o Talisman, tá dormindo. Então, pessoal, esse slide aqui vai ser disponibilizado para vocês, tá? Eu vou só ajeitar aquele meu erro lá. Não sei se os meninos têm alguma coisa para ajeitar, acho que não, né? Pronto, aqui meu erro, vou ajeitar. E aí eu mando lá no grupo, tá? E a gente vai encerrar a gravação para colocar no YouTube amanhã. A gente vai colocar os anexos também para vocês fazerem na prática, tanto as minhas questões, né, quanto as questões dos meninos, certo? Então, isso. Fiquem atentos, resolve que vocês só vão aprender resolvendo questão. Fiquem atentos ao grupo que o Vinícius vai colocar lá, a lista de questão para vocês praticarem. Tem que praticar. Conta, só aprende fazendo. É ou não é? É sim. Conta, só aprende fazendo. Conta, Pois é isso, galera. Boa noite. Deus abençoe. Feliz Dia dos Namorados. O cara é tudo apaixonado aí. Valeu, galera. Tchau. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.